Estão-me a ouvir? Deus é o nosso Deus. Vamos abrir, claro que a Bíblia, em Jeremias 2:11. Jeremias 2:11. Glória a Deus, viva a água. Ora, aqui estamos nós. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor nos tem trazido até aqui e mais para a frente nos vai levar. Que a sua vontade se cumpra em nós tudo para a sua glória e honra, em nome de Jesus. É importante nós percebermos algumas coisas, porque às vezes na nossa vida nós desleixamos em relação a algumas coisas. Eu vou, antes de vos ler antes de vos ler o que eu vos trago em Jeremias 2:11, eu quero-vos situar o que é que estava a acontecer. No tempo de Jeremias, no profeta Jeremias, o rei estava-se a desviar dos caminhos de Deus. Estava a fazer o que não era correto perante. Embora o fizesse, não o estava a fazer de coração nem corretamente. E por causa disso, Jeremias veio e avisou o povo e avisou, e mesmo assim não ligaram nenhuma. E o que é que aconteceu? Por causa do aviso, por causa de tudo, não ligaram nenhuma e eles foram invadidos pela Babilónia, foram levados, parte deles morreram, parte deles foram levados cativos para a Babilónia, mas Deus avisou-os o que é que eles estavam a fazer. E é aqui que eu vos quero levar a ler exatamente isso. Houve alguma nação, no Jeremias 2:11, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a minha glória pelo que não tem nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficais verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. O título desta mensagem é Sem Bênção. Uma vez um pastor deu uma ilustração numa reunião e realmente é bem verdade. Quando nós começamos a andar com Deus, nós estamos a remar contra uma maré. A maré está contra nós e nós estamos a remar contra a maré. E à medida que remamos contra a maré, à medida que remamos, o barco, embora tente ir a favor da água que está a vir contra nós, mas nós conseguimos começar a ultrapassar. E à medida que fazemos mais esforço, vamos começar a caminhar contra a água, a andar contra a água, não a favor da água que vem contra nós. Mas quando paramos de o fazer, por causa daquilo que já remamos, o barco continua a andar um pouco. Mas depois ele vai parar e vai começar a andar outra vez da maré, porque parámos de remar. Parámos de fazer o que era correto perante Deus. Muitas das pessoas não se apercebem o que é que lhes acontece na vida. Só se apercebem depois de acontecer. Só se apercebem quando as coisas já tomaram outro rumo e estão todas contrárias àquilo que deveria ser. Elas acabaram-se de se afastar de Deus e nem se apercebem. Mas continuam a ir à igreja, continuam a fazer o que é correto, o que acham que deve ser feito, mas já se afastaram de Deus. Eu vi uma mensagem de uma ela, pronto, é uma menina, tem pouca idade, não sei que idade terá, 20 anos, 20 e poucos anos talvez. E ela estava a falar só para jovens, e ela é recém-casada, e ela estava a falar só para jovens.
E eu até mandei, achei tanta piada a mensagem, que mandei para a minha esposa, para as minhas filhas, mandei a mensagem. E é impressionante o que ela fala. É literalmente impressionante o que ela fala. Ela fala de que queria andar como as outras andavam. Queriam fazer o que as outras faziam. E ela, a uma certa altura, até fazia. Mas depois viu que não estava nada a funcionar. E depois mudou o seu comportamento perante Deus e começou a buscar a Deus. E então as coisas mudaram na vida dela. É impressionante as pessoas que pensam que fazendo assim ou assado que vão continuar a andar com Deus, mas não estão a andar com Deus. Já se afastaram de Deus. O que é que devem fazer? Primeiro de tudo, buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Muitas das vezes há situações que não lhes permite fazer isso. Mas tem de ser uma decisão. Ainda hoje eu estava a dizer, Senhor, eu não quero saber. Eu não quero saber, eu faço o que tu queres. Mesmo que custe muito, eu faço o que tu queres. Não me importa se vai custar amizades, vai custar isto ou aquilo, eu não me importa nada disso. Eu quero a ti na minha vida. Eu quero a tua presença, eu quero a tua glória, eu quero mais do teu amor em mim. Mas isto tem de ser uma decisão pessoal, tem de ser uma decisão que cada pessoa tem que fazer. Claro que isso vai fazer com que algumas coisas na nossa vida vão acontecer. Algumas delas que nós não estamos à espera. Algumas delas que nos vão doer. Mas fazendo isso, você está a se aproximar de Deus. E eu não sei se você se apercebeu, mas Deus existe mesmo. Ele é real. Ele é mesmo real. Ele existe mesmo. E aquelas pessoas que o tentam negar, mais tarde ou mais cedo, vão perceber que o que fizeram está completamente errado. Ou então vão ficar tão mal que vão olhar para as coisas e vão dizer, não, isto não foi Deus, isto foi um mero acaso. Isto aconteceu, a vida é assim, a vida é má. Quando as próprias pessoas é que buscam o maldade. As pessoas não entendem que andar com Deus é andar com a bênção. Afastar-se de Deus é afastar-se da bênção. Lembro-me de algumas pessoas de qual eu já orei. Deus me permitiu que eu orasse e eu vi elas serem abençoadas. Mas algumas delas viraram-se e não... foi uma coincidência. Foi uma coincidência. Foi uma coincidência. Aconteceu. Havia um homem que era filho de pastores. Ele era filho do Oral Roberts, um pastor muito conhecido, evangelista nos Estados Unidos. Ele cantava muito bem. E o pastor dele, o pai dele, chamava-o várias vezes para ele cantar, porque ele cantava muito bem. Numa das últimas vezes que o chamou para cantar, ele ficou muito revoltado por o pai chamar para cantar. E ele cantou e foi-se embora. E saiu da igreja e saiu da universidade onde estava. O pai nada disse, nem fez nada. Deixou acontecer. O que é que aconteceu a seguir? Ele foi para outra universidade. E nessa outra universidade ficou doente. Muito doente. E então, por ficar tão doente, se lembrou do Deus dos seus pais.
e buscou ao Deus dos seus pais aquilo que eu conhecia. Se arrependeu e voltou a orar e a buscar a Deus. E ele foi curado. Só que o que é que aconteceu? Depois ele começou naquela universidade, descobriu um grupo de oração, alguém que andava a orar também, e então juntou-se a esse grupo. E enquanto estava nesse grupo, Deus lhe falou e disse que ele tinha que voltar à igreja do Pai, para a universidade do Pai. E ele ao princípio estava renitente. E Deus lhe fez lembrar, então mas tu não fizeste um pacto comigo? Para andar comigo outra vez? E ele então concordou e foi. Quando ele contou esta história, na igreja onde nós estávamos, ele já era o presidente dessa igreja. Ele já estava à frente dessa igreja. Mas ele contou este caso para as pessoas perceberem que sem Deus nada podemos fazer. Sem Deus nada podemos fazer. Algumas pessoas até podem, até conseguem vingar na vida. Mas nós, aqueles que pertencemos a Deus, sem Deus, nada podemos fazer. E à medida que nós tomamos consciência disso, mudamos tudo na nossa vida. Então percebemos que a nossa oração faz acontecer as coisas. Que às vezes quando estamos doentes, vamos a Deus, pedimos a Deus, Ele nos liberta e nos abençoa. Em qualquer outra situação, se buscarmos ao Senhor, Ele atende as nossas preces, Ele atende as nossas orações, Ele nos abençoa. Jeremias falou por um povo que estava desviado de Deus, mas eles não ouviram. E a maldição veio sobre eles, não por causa de Deus, mas por causa deles se terem afastado de Deus, de terem tentado cavar e fazer umas cisternas rotas que não prendiam as bênçãos e fugiam de Deus, da presença de Deus. Embora, perante todos os outros, mostravam-se muito de Deus, mas não tinham nada de Deus dentro deles. Todos, devemos analisar e ver como é que nós estamos com Deus. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a tentar andar com o mundo e com Deus? Isso não vai funcionar. Vai chegar uma altura que você vai ter que decidir, ou um ou outro. E se você escolher Deus, você vai ser abençoado. Se você não escolher, vai ser complicado. Muito complicado. Eu já disse uma vez que os meus avós não eram evangélicos. Os meus pais não eram evangélicos. O único foi o meu bisavô, sem eu saber. No dia que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu disse à minha mãe o que é que eu tinha feito. E a minha mãe se lembrou de algo que o meu bisavô me tinha deixado. Uma Bíblia. E eu não sabia de nada. Mas por causa da decisão que eu tomei, veio a ser bênção para a minha vida. Veio a ser bênção porque eu casei com alguém que também era evangélico, casei com alguém com a minha esposa e tivemos filhos. E os meus filhos foram abençoados pela decisão que eu e a minha esposa tomamos em andar com Deus. E aqui está a diferença. Aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador influencia a sua vida e influencia a vida dos seus descendentes. Aquele que não o fizer vai andar sem Deus.
sujeito a tudo e mais alguma coisa. E você vai dizer, não, mas há coisas que também acontecem àquilo que é cristão. Sim. Muitas são as tribulações do justo, mas Deus o livra de todas. 7 vezes cairá, mas todas se levantará, porque o Senhor é com ele. O que nos fortalece não é as circunstâncias, é Deus. Você não sabe como é que eu ontem estava. E graças a Deus, bastou nem sequer um dia para que Deus mudasse completamente tudo em mim. O que é que aconteceu? Aconteceu alguma bênção? Aconteceu alguma coisa diferente? Absolutamente nada. Só Deus mudou a minha disposição. Fui abençoado com isto, com aquilo. Nada. Absolutamente nada. O que estava antes, está agora. O que mudou foi Deus em mim. O que mudou como eu estava. Porque cada vez que nós andamos segundo as circunstâncias, não, se as coisas estão bem, nós estamos bem, se as coisas estão mal, nós estamos mal. Então não estamos a andar com Deus, estamos a andar com o mundo e com tudo o que acontece à nossa volta. Mas pouco importa se estamos bem ou mal, se estamos com Deus, Ele muda a nossa disposição. Ouçam, em toda a minha... Eu tenho profissão, eu tenho 31 anos de guarda noturno. E em toda a minha experiência de lidar com pessoas, e pessoas muitas das vezes que não são o melhor de Portugal, cada vez que nos tentam atacar, às vezes até com palavras e tudo mais, e se nós nos ficamos a rir, não há nada pior que podemos fazer a dessas pessoas. Eles não sabem porque é que nós estamos a rir, eles não sabem o que é que nós sabemos que eles não sabem. E cada vez que uma circunstância má vem à sua vida e você se ri perante ela, o diabo fica da mesma forma. Ele fica enfurecido, porque você sabe que você tem Deus e que é Deus que o livra de toda a circunstância. Eu lembro-me principalmente, e há coisas de filmes que me ficaram marcadas. Eu lembro-me principalmente, e já falei isto várias vezes, de 2 homens que subiram uma montanha e olharam para um imenso exército. E um estava com medo e dizia assim, já viste o tamanho do exército? E o outro ria-se. E o outro olhou para ele, estás-te a rir? Vamos lá ver se eles se aguentam connosco. Perante as circunstâncias da vida, nós que temos Deus devemos dizer, vamos lá ver se as pessoas, se as circunstâncias se aguentam-se connosco. Nós que temos Deus. Nós que temos o maior de todos. Nós que podemos enfrentar todas as adversidades, todas as coisas. Porque se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Há vários exemplos da Bíblia que o exército de Israel era em menor número, no entanto vencia sempre, porque Deus era com eles. Nós temos que, em qualquer circunstância, não importa, mesmo que sejamos pior, mesmo que as circunstâncias não sejam boas, nós temos de lembrar sempre a quem pertencemos. Eu lembro-me de estar durante a noite numa circunstância onde era um grupo de barracas, tinha havido uma grande confusão ali, tiros e tudo mais, pedras, uma grande confusão, e nós entramos por meio desse bairro de Lata, como se chamava, barraca, e eu cheguei a uma altura em que olhei para trás e para a frente e não tinha ninguém comigo. E a primeira coisa que eu me lembrei foi,
Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Apesar de eu me sentir lá sozinho, eu não estava sozinho. Nunca estou sozinho. E de lá saí, sem nada me acontecer de mal. Porque a minha segurança não é a arma que eu uso, não é a força que eu tenho, não é a autoridade que eu posso exercer. Não. A minha segurança é Deus. Deus é que é a minha segurança. É a minha segurança contra a doença, é a minha segurança na área financeira, é a minha segurança no meu lar, é a minha segurança em todas as situações da minha vida. Ele é que é a minha segurança. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Mas com Ele podemos fazer grandes coisas. Eu quero-vos levar a um salmo que Davi disse, Salmo 18, e começa no 28. Davi foi um homem ungido como rei, uma idade muito novo. Mas ele não pensou que, apesar da unção que tinha sido derramada sobre ele como rei, que ele seria logo rei. Então foram acontecendo algumas coisas que o levaram à presença do rei. Ele começou a andar com o rei e o rei começou a perceber nele que havia um espírito diferente. O espírito de Deus estava nele. E então começou a tentar matá-lo. E durante 13 anos, Davi fugiu para não ser morto. Mas cada vez que ele enfrentava um exército, ele vencia sempre. Porque a segurança dele não estava na espada dele, na força dele, nem no exército dele. Estava em Deus. E o exército que se juntou a dele se habituou a andar também com Deus e a vencer com Deus. Em Salmo 18, 28 diz, porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor, meu Deus, alumiará as minhas trevas. Porque contigo entrarei por meio de um esquadrão ou de um exército, e com o meu Deus saltarei a muralha. A confiança deles estava em Deus. E depois diz no 30, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. A sua segurança é o dinheiro que está no banco? A sua segurança é o emprego? A segurança que você tem é alguém? É alguma pessoa? A sua segurança é uma vida que você pensa que está tudo bem? Você está errado. A sua segurança é Deus e será sempre Deus. E se você acredita de outra forma, você já tem problema. E tem problemas que se vão tornar muito graves na sua vida. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio fazer mais nada. Ele veio para matar, roubar e destruir. E se ele conseguir destruir o cristão, mais contente ele fica. Porque mais um daqueles que acreditam em Deus se afasta de Deus. Então, eu não creio que ninguém queira andar sem bênçãos. Eu creio que cada um queira andar com bênçãos. Mas para isso nós temos que buscar o Senhor das bênçãos. Vamos lá abrir em Hebreus 11:6. Glória a Deus.
Diz aqui em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você está a buscar o Senhor. É que aqueles que buscam ao Senhor vão ser recompensados pelo que estão a fazer. Você está a buscar ao Senhor. Se você não está a buscar, então o que é que espera receber? Nada. Não, a vida, pronto, se vai encarregar, a vida vai se encarregar de o mandar cada vez mais para baixo. As circunstâncias todas à sua volta e todas as pessoas que puderem vão tentar mandá-lo para baixo. Ah, não, você está a dizer isto. Ouça, se você não tem Deus ou não busca o Senhor, Ele o faz levantar e Ele faz com que todas as circunstâncias... Eu vou-lhe... É impressionante. Há coisas que acontecem na nossa vida que nós pensamos que é de mal, mas é Deus a dar a volta para preparar o bem. É. Há coisas que acontecem na nossa vida que é de mal. Nós pensamos, perdi neste assunto, perdi naquele, não consegui neste. E é Deus a preparar o caminho para trazer a bênção em relação ao assunto que nós estamos a tratar. Algumas pessoas são abençoadas porque outros estão a orar por elas. Eu sei disso e dou um exemplo disso há pouco tempo. Porquê? Porque Deus honra aqueles que oram. E honra a oração dos que o buscam. E é galardoador daqueles que o buscam. O que é que irá acontecer quando pararem de orar? Eu ouço muita gente às vezes dizer, não se esqueça, ore por mim. E eu pergunto, será que o Deus não é o mesmo? O meu Deus não é igual ao seu Deus? Será que Deus me ama mais a mim do que a qualquer outra pessoa? Isso seria completamente impossível. Ele é o Deus, o mesmo Deus que ama a toda a gente. Mas você tem que o buscar. Tem que mudar coisas na sua vida. Há coisas na sua vida que têm que ter mudança, tem que haver mudança. Mas quais? Eu não sei quais são. Mas se você buscar ao Senhor, você vai saber quais são. Tem que haver mudança. Eu tenho visto pessoas que parecem... há uma coisa que se mete como é que é dizer? Na agricultura, que é para saber como é que para que lado é que o vento está, cata-vento, ou o que é que se chama aquilo. E então, perante aquilo vira perante o vento. E algumas pessoas, sem se aperceber, são assim. Mas é assim para apanhar maldições. Eu conheço uma delas. É impressionante. Se alguma pessoa não está mal, ele apanha imediatamente. Se ele entra em contato com essa pessoa, ele apanha imediatamente. Porquê? Porque o mal existe no mundo. Porque o mal existe no mundo. E cabe a nós, que somos a luz, dar a luz aos outros, mostrar a luz aos outros. Mas alguns vão rejeitar a luz. E aqueles que rejeitarem, nada podemos fazer. Mas aqueles que aceitarem a luz, eles próprios vão dar luz aos outros. Eles próprios, a sua vida vai ser iluminada pelo poder de Deus. Então, o que é que nós devemos fazer? Veja como você está com Deus primeiro.
Veja, analise-se a si mesmo. Analise a si mesmo. Veja como é que está com Deus. O seu caminhar. Qual é a sua prioridade, primeiro, na sua vida? Minha prioridade primeiro é Deus. Glória a Deus, você está certo. E depois, no meu casamento, é o meu cônjuge. Você está completamente certo. Depois, a minha família, os meus filhos e tudo mais. Ouça, glória a Deus. Mas será que você não tem nada trocado aí? Basta você meter o seu emprego, qualquer outra coisa, à frente de Deus, você está a criar um problema para a sua vida. E vamos ver se eu me entendo. Quando eu digo Deus, eu não digo a igreja. Eu digo Deus, que é completamente diferente. Embora é na igreja que a gente cultua a Deus, quem deve estar em primeiro lugar na sua vida é Deus. Depois o seu cônjuge, depois a sua família, os seus filhos, toda a sua família, depois o seu emprego e depois sim a sua igreja. Você deve servir na igreja, isso é um assunto entre si e Deus que você deve buscar e saber se o deve fazer ou não deve fazer. Porque se você buscar a Deus, Ele vai mostrar qual igreja você deve servir e o que deve fazer. No entanto, se você já tomou essa decisão e já está a servir, então sirva como você estivesse a servir o próprio Deus. Porque fazendo isso, Deus o recompensará pelo aquilo que você está a fazer. Porque Deus sabe tudo o que você está... Eu lembro-me, por exemplo, a nível financeiro, Deus me lembrar de coisas que eu já nem me lembrava que tinha feito. Alturas que Deus me tinha dito para fazer e eu fiz. Mas de coisas que eu não me lembrava. Mas Deus se lembrava e me lembrou a mim. Ele sabe tudo sobre a nossa vida. Sabe aquele dízimo, aquela oferta que nós demos. Sabe aquilo que nós deixamos de fazer por causa de Deus. Os sítios que éramos para ir, que não fomos por causa de Deus. Você queria dormir e Deus o chamava para orar e você não dormiu e foi orar a Deus. Para honrar o seu Deus. Deus não esquece nada do que você faz. Nada, absolutamente nada. No entanto, aquilo que você fez de errado, se você pedir perdão a Deus, é impressionante. É exatamente ao contrário. Se você pede perdão a Deus por aquilo que você fez de errado, Deus já não se lembra do que você fez, mas esquece, pura e simplesmente, apaga da sua memória o erro que nós fizemos. É impressionante. Porque Deus quer um relacionamento connosco. Quer nos amar e andar connosco. Quer-nos como um pai quer um filho. Um filho que o quer muito bem. Assim é Deus para connosco. Por isso é que Jesus fala em Abba, Pai. Abba, Pai. Querido Pai. Ele não é um pai qualquer. É um pai que nos ama realmente. Nos quer muito. Mas o que é que nós estamos a fazer para com ele? O que é que deixamos de fazer por causa de Deus? Não é aquilo que já fizemos. É o que deixamos de fazer por causa de Deus. Você está a dizer, mas isso é confuso. Não. Você tinha um jogo de futebol que gosta muito de futebol. Era o seu clube favorito que estava a dar. E naquela mesma altura ia dar uma reunião na igreja. E o que é que você fez?
Você não foi ver o jogo de futebol e foi à igreja. Deus reparou no que você fez. No entanto, se você fez ao contrário e você não se arrependeu, Deus também reparou no que você fez. Andar com Deus é andar de braço dado com Ele. Com Ele sempre ao nosso lado. A apoiar-nos em tudo. Porque não é só nas alturas que nós estamos mais necessitados que o temos que buscar. É sempre. E não podemos meter nem coisa alguma, nem pessoa alguma à frente dele. Ele é que é Deus. Ele é que está em primeiro lugar. Em tudo. Em tudo. Ele nos ama. Nós nunca nos podemos esquecer disto. Ele nos ama. Ele nos ama mesmo a sério. Mais do que qualquer um de nós poderá amar alguma pessoa. Ou até ele próprio. Ou até ele.